Caio, a taxa básica de juros no Brasil, a Selic, foi elevada ali para 13,25% ao ano, uma alta ali de 0,5 ponto percentual. A decisão foi divulgada na última quinta-feira, como a gente já acompanhou aqui, no dia 15 de junho, após a reunião do Copom. Bom, e o mercado já esperava aí por esse aumento, mas a dúvida que fica agora é se as novas altas vão ser impostas ou se esse ciclo de reajustes vai realmente parar, né? Você acha que o fato de hoje já perdermos os 100 mil pontos pode ser uma reação negativa desse aumento de juros? Ou você acredita que tenha mais algum fator pesando? Olha, eu acredito que o grande fator que pesa hoje, na verdade os dois grandes fatores que pesam hoje são, por um lado, a inflação, que segue persistente, inclusive na previsão que o Banco Central utilizou de cenário base para tomar essa decisão, a inflação saiu ali, acho que de 7,5% para 8,3%, encerrando 2022, o que é consideravelmente superior ao centro da meta, que é de 3,25%, 3,5%, se eu não estou enganado, para 2022. Então, a inflação persistente, a inflação que ainda segue dando trabalho, em virtude aí de commodities, de preços de serviços também que tem avançado com essa retomada, o que é fácil de entender, né? Às vezes a gente fala, parece que está falando muito economês, mas você que não viajou nesses últimos 2 anos está viajando mais agora, você que não ia a muitos restaurantes e não encontrava tantos seus amigos, está encontrando mais agora, isso tudo gira a economia. O grande problema é que os preços já estavam sobre um certo represamento, por assim dizer, anteriormente, e agora eles passarão aí a entregar um pouco mais, e por isso que a inflação está mais resistente. Por outro lado, uma outra preocupação que também tem sido bastante evidente é o fato de que o fiscal ainda pode dar muito trabalho. Por um lado, um dos pontos, por exemplo, tem tudo a ver com isso da gasolina, que a gente acabou de dizer. Pode ser que saia esse subsídio, independente do nome, tá? Subsídio, ajuda, benefício fiscal, enfim. Pode ser que saia essa medida do governo para tentar dar uma estabilizada. O que, diga-se de passagem, dado o efeito do diesel sobre os preços finais, já que boa parte do Brasil tem uma logística rodoviária, né? Então, quer dizer, cada aumento de diesel acaba tendo um impacto razoável aí na ponta final, embora não seja uma relação direta, uma relação bastante indireta. Então o fiscal ainda preocupa por um outro fator. Vamos supor que nós vivemos em um Brasil ideal, em que nós não temos nenhum problema, em que o governo, qualquer que seja o governo, coloca uma medida que é para ser temporária e ela fica muito mais tempo do que deveria. Vamos supor que a gente vive nesse país. Se isso acontece, então vamos dizer assim, passou esse PLP 18, vão ser 50 bilhões de custo entre 1º de julho e 31 de dezembro. Só que a gente vive num país em que medidas como a CPMF, que surgiu em 97, e era para ficar algum tempo, e não foi definido quanto esse tempo, mas não iria demorar, ficou 10 anos. Então, assim, de fato, hoje a gente tem resultados fiscais aí que têm surpreendido positivamente, o que é uma boa notícia, mas por outro lado, a gente tem um patamar elevado de dívida, razoavelmente elevado ali, nas proximidades de 80%, 10 anos atrás a gente estava em 50%, né, 30 pontos percentuais em 10 anos, 12 anos, então isso é uma elevação muito grande. E no final das contas, a gente está chegando perto, dado o nível de juros reais que a gente observa hoje, a gente está chegando perto do fim desse ciclo de aperto monetário. Muito provavelmente, esse ciclo de aperto monetário vai ser encerrado abaixo de 14%. Provavelmente, acredito eu, que em mais um aumento de 50 basis points na próxima reunião, indo a 13,75, dificilmente, com os dados que nós temos agora, dificilmente deve romper 14%, porque isso seria muito acima do terreno neutro dos juros aqui no Brasil, que estima-se estar na faixa entre 6% e 7%. E no final das contas, para além de muito provavelmente estarmos próximos do fim do ciclo de aperto monetário, o que deve acontecer também é que reduções nessa taxa de juros devem acontecer entre o 2º e o 3º trimestres de 2023, caso, né, existam condições aí, as commodities deem uma certa acalmada, condições políticas também estejam bem colocadas por uma certa estabilização, continuidade de reformas e tudo mais. Mas a grande preocupação, e por mais que muita gente comente hoje em dia, o Banco Central errou em manter os juros nominais a 2 durante muito tempo e agora vai errar muito mais na alta.
De fato, todas as vezes que você erra para uma ponta, você vai errar para outra para corrigir, mas faz sentido que os juros estejam nesse patamar. Eles devem começar a se reduzir após o fim desse aperto monetário lá para o meio do ano que vem. Ainda deve chegar ali, talvez, em 3,75, se não em um aumento de 50 basis points na próxima reunião, talvez em 2 aumentos de 25 basis points. Aí ele segura em 3,75, novamente com as informações que temos no cenário atual, deve segurar em 3,75 até que o efeito completo, que é até um ponto que eu havia comentado na última participação, até que o efeito completo, que é aquele entre a subida da Selic e o efeito dela sobre a economia real, que demora aí uns 6, 8 meses, até que o efeito completo esteja na economia, e aí a inflação comece a retroceder. Mas, de fato, o que é muito preocupante é que, se para esse ano a inflação já desancorou completamente, já saiu muito da meta de inflação, no ano que vem ela também já sinaliza estar bastante desancorada. Então, quer dizer, inflação mais rumando para a meta, com os dados que a gente tem hoje, com a situação que a gente tem observando hoje, só de 2025 em diante, se tudo der certo.